Espero que se encontrem com saúde e começo por agradecer aos organizadores do evento e à direção do Departamento de Matemática, em particular às professoras Paulo Carvalho e Sofia Pinheiro e ao professor Manuel António Martins, o amável convite para fazer esta apresentação. A minha apresentação pretende discutir algumas ideias sobre geometria e também sobre física, usando poucas fórmulas e muitos bonecos, e desculpo-me desde já perante os mais puristas pela simplicidade e despreocupação relativamente ao rigor formal. Pretendo, acima de tudo, provocar a reflexão através de um exemplo concreto de enorme sucesso de como a construção matemática encontra, de uma maneira tão natural que é surpreendente, um papel central no nosso entendimento do mundo físico. E assim torna-se determinante a esculpir a nossa visão desse mundo e, como tal, o que nos define como civilização, a nossa cultura e, em última análise, também o nosso modo de vida. E nos últimos 10 minutos da minha palestra falarei também um pouco mais em detalhe sobre desafios na minha área de investigação e do trabalho do nosso grupo de investigação. O mote para esta palestra é o Dia Internacional da Matemática, o dia 14 de março, 3/14, o dia do Pi. Mas esta é uma dupla celebração, pois 14 de março é também o aniversário de Albert Einstein, que nasceu nesse dia, em 1879, em Ulm, na Alemanha. Pelas suas contribuições científicas, Einstein é um ícone da ciência. Adicionando a isso o seu pensamento, e em particular o seu pacifismo, Einstein foi escolhido pela revista Time como a pessoa do século XX. E em termos científicos, Einstein elaborou uma teoria física que é o casamento perfeito entre a física e a matemática, a teoria da relatividade geral. Na sua forma mais simples, a teoria é geometria pura e baseada nesta muito elegante equação, de facto um conjunto de 10 equações, onde este objeto do lado esquerdo se chama tensor de curvatura de Ricci. Apesar da aparente simplicidade, esta equação, puramente geométrica, é extremamente desafiante e descreve com enorme precisão fenómenos extraordinários que impactam na nossa visão do universo e também na nossa vida. Por exemplo, creio que muitos se lembrarão que há alguns anos, de facto em fevereiro de 2016, foi anunciada a primeira detecção de ondas gravitacionais pela colaboração LIGO-Virgo, que fez as parangonas nos mídias de todo o mundo e aqui em Portugal também. Pois bem, quer a maior parte dos sistemas que originaram estas ondas gravitacionais que já foram detectadas, e neste momento já há mais de 50 eventos, quer a propagação destas ondas até chegarem até nós, são precisamente descritos por aquelas equações, que são geometria pura. Esta animação é uma visualização de uma simulação computacional da colisão de dois buracos negros, que resolve apenas aquelas equações, determinando as características das ondas gravitacionais emitidas, que são fundamentais para interpretar as observações. E aqui no DEMAT e no SIGMA temos um especialista nestas simulações, que é o Dr. Nico Sanchez Gual, que aliás é o único membro da colaboração LIGO-Virgo a trabalhar em Portugal. E disto falarei um pouco mais no final da minha palestra. Mas desengane-se quem pensar que estas equações apenas servem para descrever sistemas exóticos longínquos. Aquelas mesmas equações, que são geometria pura, são essenciais para as nossas atividades mundanas. Por exemplo, quando utilizamos o GPS. Porque o GPS funciona com base numa triangulação, de facto uma quadrangulação, de sinais de satélites em órbita com receptor na Terra. E a relatividade geral diz-nos que o tempo passa ligeiramente mais devagar na superfície da Terra do que nos satélites em órbita. E contabilizar este fenómeno é fundamental para o GPS ter precisão. Certamente que Einstein não tinha o GPS em mente ao desenhar a relatividade geral. Mas este é apenas um, entre uma miríade de ilustrações da história da ciência, de como insistir em que toda a ciência tenha de ser feita, tendo em vista aplicações, é como cortar uma perna na expectativa de correr mais depressa e chegar mais longe. Mas voltemos um pouco atrás para motivar melhor aquelas equações. E dado que o Dia Internacional da Matemática usa o π como mote, façamos a seguinte pergunta básica: como aparece o π? Bem, na sua forma original pode ser determinado por uma pequena formiga. A formiga desloca-se a partir de um ponto fixo, percorrendo sempre a mesma distância. Primeiro para a direita, depois para a esquerda, depois para cima.
e depois para baixo, e assim em todas as direções. E isto define a circunferência, C, que a formiga mede cuidadosamente com a sua fita métrica. O diâmetro, D, é o dobro do comprimento feito pela formiga em cada percurso. E π, claro, é C sobre D. E esta relação é universal, não depende de D, de quanto a formiga andou. Mas num espaço curvo não é assim. E a formiga, de facto, não sabe onde vive. Seja o espaço curvo uma esfera redonda e tomando sem perda de generalidade o ponto fixo no Polo Norte. A formiga faz o que sabe, isto é, desloca-se em todas as direções de uma distância fixa. Para um lado, para o outro. E assim, fazendo em todas as direções, define mais uma vez uma circunferência que, com a sua fita métrica, a formiga mede como tendo comprimento C. Mais uma vez, o diâmetro é o dobro do comprimento feito em cada percurso. Só que dividindo C sobre D, a formiga já não obtém 3,14 qualquer coisa. Obtém um número menor. Por exemplo, se, como ilustrado, o percurso for metade de um meridiano, então D é metade de um círculo máximo e, como tal, C sobre D é 2. Isto agora depende de D, ou seja, de quanto a formiga andou. Se o percurso corresponde a um ângulo θ, como ilustrado, um cálculo simples mostra que C sobre D é π vezes seno de θ sobre θ. Bem, no limite em que o ângulo é zero, obtemos o resultado familiar de π. Ou seja, se a formiga andar apenas na vizinhança do Polo Norte, o espaço parecer-lhe-á plano. Se o ângulo não for assim, peço desculpa, um pequeno problema técnico aqui, se o ângulo for π sobre 2, o resultado é o da ilustração anterior, 2. E se o ângulo for π, o resultado tende para zero, porque o espaço se volta a fechar. A esfera é, de facto, um espaço compacto. Atribuímos, então, o desvio relativamente a π da quantidade C sobre D ao facto de a esfera ser curva, o que nos leva a uma grande questão. O universo, ou seja, todo o espaço, é curvo. Esta é uma questão testável, não é meramente filosófica. Como prova de conceito, ainda que com óbvias dificuldades na implementação, podemos pensar na seguinte experiência. Enviamos as nossas formigas de uma mesma distância em todas as direções planares a partir da Terra. Qual o valor da circunferência assim definida? C, dividida por D, o dobro da distância percorrida por cada formiga. Será π? Ou será o espaço curvo? A verdadeira natureza da geometria do universo em que vivemos foi, de facto, debatida primeiramente por matemáticos. Bernard Riemann, que viveu entre 1826 e 1866, escreveu, em 1854, continua concebível que as relações de medida do espaço no infinitesimalmente pequeno não estejam de acordo com as hipóteses da nossa geometria euclidiana. E, de facto, teremos que assumir que não estão se, ao fazê-lo, alguma vez conseguirmos explicar fenómenos de uma maneira mais simples. Ou seja, Riemann empurra para a experimentação e observação a decisão sobre a verdadeira natureza da geometria do espaço em que vivemos e se é euclidiano. Ou seja, se, por exemplo, C sobre D tem de ser π ou se é algo diferente. Porque Riemann, nas pisadas de Gauss, concebeu outras geometrias consistentes e que seriam candidatos igualmente válidos para descrever a geometria do universo. E vale a pena discutir um pouco mais destas ditas geometrias riemannianas ou que, em geral, não são euclidianas. E para isso começamos por discutir o espaço segundo Euclides. Presume-se que Euclides, o pai da geometria, terá vivido em Alexandria no século IV ou III a.C. O que é certo é que chegou até nós um tratado matemático e geométrico cuja autoria lhe é atribuída, com o título de Os Elementos. E das 13 partes dos elementos, 3 são sobre geometria. Entre os princípios fundamentais ditos postulados, estabelecidos por Euclides sobre geometria, há um que desempenha um papel central no aparecimento de novas geometrias, que é o postulado das linhas paralelas, e que afirma o seguinte: se uma linha reta, que é esta linha C, que cruza duas outras linhas retas, que são estas linhas A e B, faz a soma dos ângulos interiores do mesmo lado ser inferior a 2 ângulos retos,
que é o caso destes dois ângulos interiores, então as duas linhas retas prolongadas indefinidamente encontrar-se-ão, eventualmente, naquele lado onde os ângulos são inferiores a dois ângulos retos, que é este lado. Observe-se que decorre do postulado que, se a soma dos ângulos interiores for igual a dois ângulos retos, então as duas linhas retas prolongadas indefinidamente nunca se encontrarão. São paralelas, que é o caso das linhas A e B nesta figura à direita. O caráter distinto deste postulado foi apreciado ao longo dos séculos, tendo emergido a ideia de que deveria ser independente dos restantes postulados. E surgiu também a pergunta: o postulado poderá ser violado? E é de facto simples motivar como o postulado pode ser violado. E, consequentemente, parece surpreendente que apenas no século XIX, mais de 2000 anos após os elementos, tenha aparecido o estudo formal das novas geometrias, que viola o postulado das linhas paralelas. Mas assim é frequentemente o desenvolvimento do conhecimento. Uma observação simples abre novos mundos. E aqui os novos mundos são as geometrias não euclidianas. E a ideia básica é considerar uma superfície curva como a superfície da Terra, admitindo que a Terra aqui é uma esfera perfeita. Imagine que se encontra no Equador, onde desenha um segmento de reta, C, a vermelho, que coincide precisamente com o segmento do Equador. A imagem à direita é apenas um zoom. Desenha seguidamente dois segmentos de reta, A e B, perpendiculares a C, a verde. Estes segmentos coincidem necessariamente com segmentos de dois meridianos, porque os meridianos são perpendiculares ao Equador. No Equador, portanto, os meridianos são paralelos. Mas apesar de paralelos, os meridianos não convergem em ambos os polos. Na superfície da esfera, surge assim uma contradição com o quinto postulado de Euclides. Esta superfície é uma geometria não euclidiana. Convém dizer que, em rigor, seria necessário argumentar porque é que os meridianos são as linhas retas da esfera. Mas assim é, porque as linhas retas de uma superfície curva são as suas geodésicas e os meridianos, como todos os círculos máximos, são geodésicas na esfera. Nesta discussão, a esfera e a sua curvatura são visualizadas através da sua imersão num espaço ambiente, R3, o espaço euclidiano tridimensional. Mas há uma perspectiva intrínseca que não carece desta imersão e que foi construída por Carl Friedrich Gauss. O seu grande resultado dá pelo nome de teorema egrégio, ou seja, o teorema notável. Há uma quantidade, que agora é designada por curvatura gaussiana, e que é uma propriedade intrínseca da superfície, independentemente de como é dobrada, ou seja, mergulhada num espaço ambiente, desde que não seja esticada. Esta curvatura mede o afastamento da geometria da superfície relativamente à geometria de Euclides e é intrínseca. A curvatura gaussiana é uma função de ponto, e os três casos mais simples correspondem a superfícies em que a curvatura é constante em todos os pontos. A esfera tem a curvatura positiva e é uma geometria não euclidiana. No plano, a curvatura é nula e é uma geometria euclidiana. Claro que o plano se pode dobrar num cilindro, mas a curvatura do cilindro não é intrínseca como a da esfera e as retas paralelas no cilindro, de facto, nunca se encontram. Isto é, o postulado de Euclides permanece válido. É apenas uma folha dobrada. Existe também um espaço com curvatura constante negativa, que é o espaço hiperbólico descoberto por Bolyai e Lobachevsky, matemáticos contemporâneos de Gauss. E a perspectiva intrínseca da geometria de superfícies, que Gauss provou no teorema egrégio, ainda que mais abstrata, abria a possibilidade de descrever a geometria de espaços curvos três-dimensionais ou até de dimensões superiores, ou seja, hiperespaços, que já não são facilmente visualizáveis através de uma imersão no espaço habitual. E a tarefa de generalizar as ideias de Gauss, e em particular da curvatura gaussiana, para espaços, foi atribuída por Gauss a um aluno seu, precisamente Bernard Riemann, em 1853, no âmbito de preparar a sua habilitação. E Riemann apresentou a sua teoria geométrica de espaços no ano seguinte, 1854, na cidade alemã de Göttingen, com o título Sobre as hipóteses que fundamentam a geometria. Na geometria construída por Riemann, o objeto fundamental é chamado de tensor de curvatura de Riemann, que é este objeto. Para quem nunca ouviu, é uma aplicação linear que mapeia três campos vetoriais, x, y e z, num campo vetorial. Portanto, quando expressa em coordenadas, é um objeto com 4 índices. A sua ideia intuitiva é a seguinte:
Num ponto P, consideramos as linhas integrais de x, o primeiro campo vetorial, e y, o segundo campo vetorial, que passam por P. Consideramos também linhas integrais vizinhas destes dois campos vetoriais, de modo a formar um paralelogramo. Seguidamente, consideramos o terceiro campo vetorial, z, em P. E propagamos paralelamente z ao longo do paralelogramo. Se o espaço é euclidiano, z final é igual a z inicial. Mas num espaço não euclidiano isso não acontece. Em geral, o z final é diferente. E o tensor de Riemann mede esta diferença. O facto de o transporte paralelo não ser integrável. Mas existe outra maneira de conceptualizar o tensor de Riemann que é mais próxima do espírito do quinto postulado de Euclides e também nos irá permitir fazer a ligação ao seu uso na relatividade geral, que é através do desvio geodésico. Consideramos dois pontos no espaço euclidiano, P e Q. Definindo uma direção em P, o vetor azul, definimos uma linha reta, a verde. A linha reta tem uma propriedade simples. O vetor tangente em qualquer ponto é paralelo ao vetor que definiu a reta em P. Ou seja, a reta transporta paralelamente o vetor tangente. E esta mesma ideia permite definir uma geodésica no espaço curvo. São as linhas que transportam paralelamente o vetor tangente. E já lá voltaremos. Mas antes consideramos também o vetor paralelo em Q, que define outra reta, paralela à primeira. Podemos definir adicionalmente o vetor que liga apropriadamente as duas retas, a laranja, e investigar como é que o seu tamanho varia ao longo das retas. Obviamente não varia, porque as retas são paralelas. Mas não é assim se o espaço for curvo. Como é facilmente visualizável na esfera. Fazendo exatamente a mesma construção, agora, o análogo às retas paralelas que passam em P e Q são os dois semimeridianos, como vimos anteriormente. Mas o vetor que liga apropriadamente as duas retas, a laranja, tem agora um tamanho que varia ao longo das geodésicas e, eventualmente, se anula nos polos. A aceleração deste desvio geodésico é determinada pelo tensor de Riemann. É esta ideia que mais tarde nos irá ligar à gravidade. A geometria riemanniana é definida intrinsecamente, seguindo a construção de Gauss para superfícies. Por exemplo, considerando o espaço R3, que é euclidiano, atribuímos ao espaço uma métrica que nos informa como os deslocamentos num certo sistema de coordenadas se convertem em distâncias físicas. Em coordenadas cartesianas, isto é apenas uma expressão infinitesimal do teorema de Pitágoras. Mas a métrica em R3 pode ser escrita noutro sistema de coordenadas qualquer, por exemplo, esféricas. Usando uma definição apropriada de transporte paralelo, podemos calcular o tensor de Riemann e, independentemente da parametrização que escolhemos para R3, o tensor é zero. O tensor de Riemann dá-nos um diagnóstico da planura do espaço. O espaço euclidiano n-dimensional é não curvo ou plano. Mas se considerarmos um espaço com uma métrica mais geral, genericamente, teremos um espaço não euclidiano com tensor de Riemann que não é nulo. E o formalismo é facilmente extensível a n dimensões. O número de componentes independentes do tensor de Riemann depende da dimensão. Para duas dimensões, ou seja, a superfície é apenas uma e corresponde à familiar curvatura gaussiana. Mas em espaços hiperespaços há diferentes tipos de curvatura, todas elas contidas no tensor de Riemann. Poderia então esta geometria diferencial riemanniana de espaços encontrar um papel na descrição das leis da física? Houve tentativas interessantes entre Riemann e Einstein para procurar a curvatura do espaço na natureza, de que infelizmente eu não tenho tempo para falar. Mas estavam destinadas ao fracasso, porque faltava um ingrediente fundamental que seria dado pela experimentação. E agora entramos no reino da física. E o que caracteriza a física é ser uma ciência empírica. E uma experiência no final do século XIX, denominada por experiência de Michelson-Morley, levou a uma conclusão notável, que a velocidade da luz é a mesma para diferentes observadores, mesmo que em movimento relativo. Este facto é extraordinário e viola a nossa intuição newtoniana. E é esta descoberta que inicia uma cadeia de eventos que levará Einstein a elaborar um modelo em que a gravidade se manifesta com uma curvatura riemanniana, não do espaço, mas sim do espaço-tempo. E o primeiro evento desta cadeia é dada pelo próprio Einstein, em 1905. A experiência de Michelson-Morley coloca em xeque a mecânica de Newton e uma nova mecânica era necessária.
e Einstein formula na forma da relatividade restrita, em que propõe que a grande implicação da constância da velocidade da luz para todos os observadores é que o tempo e o espaço não são entidades independentes, eles misturam-se. Conceptualmente, isto é assombroso, mas também o é na prática. Uma consequência é que a matéria e a energia são duas faces da mesma moeda, isto é igual a mc². E se podem converter mutuamente, abrindo o caminho à era nuclear, desde Hiroshima, Nagasaki, às centrais nucleares, à física de partículas, incluindo, infelizmente, coisas como Chernobyl. O segundo passo relevante é dado por Hermann Minkowski, em 1907. Minkowski propõe uma formulação geométrica da relatividade restrita, que introduz o espaço-tempo. Isto é, ele sugere que a arena da física não deve ser considerada o espaço euclidiano com um parâmetro absoluto, o tempo. Em vista da interdependência entre espaço e tempo, esta arena deve ser o espaço-tempo. É um espaço, entre aspas, pseudo-euclidiano, também chamado lorentziano, 4-dimensional. Ou seja, o mundo natural não deve ser descrito por uma métrica euclidiana que, por exemplo, em coordenadas retangulares, toma esta forma que já vimos. Não. O mundo natural deve ser descrito por uma métrica que contempla o tempo. Mas apesar de se poderem misturar, o tempo tem uma natureza diferente do espaço, que é manifesta neste sinal negativo que precede o dt². Nos primórdios desta discussão, de facto, apresentava-se o tempo como uma coordenada imaginária. Mas logo se vê que esta métrica, ou elemento de linha, permite novas possibilidades. Agora, ds² pode ser negativo. E há deslocamentos não triviais que têm ds² igual a 0, que são precisamente o movimento de raios de luz. Esta métrica não é definida positiva. E surge uma questão natural. Se a geometria riemanniana generaliza a euclidiana, tornando-a curva, podemos considerar geometrias pseudo-riemannianas, que generalizam as pseudo-euclidianas, tornando-as curvas. Haveria um papel para a geometria pseudo-riemanniana na descrição do mundo natural. E sem o saber, foi na viagem destinada a responder esta pergunta que Einstein embarcou desde 1905 a 1915. Os 10 anos em que trabalhou na construção da relatividade geral. O terceiro e decisivo passo na construção de um modelo geométrico da gravidade. Esta é uma viagem longa e com alguns saltos de fé, ou se quiserem, golpes de gênio. Mas há duas ideias fundamentais. A primeira é que, ao tentar generalizar a sua relatividade restrita para movimentos gerais, e em particular acelerados, Einstein percebe que está a discutir uma teoria da gravidade. E a segunda é que, ao tentar perceber o que é fundamental e invariante sobre a gravidade, ele percebe que é algo semelhante ao desvio geodésico. E isso leva-o a escrever uma equação para a gravidade usando o tensor de Riemann. Permitam-me que tente explicar estas duas ideias para uma audiência de não físicos, usando apenas bonecos. Como a física é uma ciência experimental, vamos fazer algumas experiências conceptuais, Gedanken experiments, como Einstein, aliás, tanto gostava. E começamos com uma experiência na superfície da Terra. Para isso necessitamos de um físico que traz um dinamómetro, que é uma pequena balança constituída no essencial por uma mola. Colocando no dinamómetro um objeto com peso, por exemplo, uma maçã, o dinamómetro estica. Certamente acreditarão que é assim, e aliás é fácil de reproduzir esta experiência. A próxima experiência requer um orçamento um pouco maior. O nosso físico, com o seu dinamómetro e a sua maçã, é agora largado de helicóptero. Durante a queda, seguimos-lo cuidadosamente com uma câmara e, a determinada altura, pausamos a imagem. Nessa altura, observamos cuidadosamente o dinamómetro e concluímos que não está esticado, mesmo com a sua maçã ligado a ele, ao contrário do que acontecia em terra. Ou seja, o peso da maçã não existe para alguém em queda livre com a maçã. Um observador em queda livre, como aquele à esquerda, vê localmente efeitos gravíticos idênticos a um observador no meio interestelar, longe de campos gravíticos, como aquele à direita. Em nenhum dos casos, o dinamómetro está esticado. Percebendo que o peso, que é a força gravítica, não existe em queda livre, podemos perguntar se a gravidade tem de facto alguma assinatura invariante, que mesmo em queda livre, subsista. Esta assinatura da gravidade, que nenhum observador consegue eliminar, de facto existe, e são as forças de maré.
E para compreendermos as forças de maré, solicitamos um novo reforço de orçamento para agora fazermos uma experiência a partir do espaço, na vizinhança da Terra. E, à falta de dinheiro da FCT, pedimos uma boleia a um amigo. Para além disso, levamos 2 maçãs. Admitindo que a velocidade inicial relativamente à Terra é nula, as maçãs seguem trajetórias concorrentes no centro da Terra. Estas experiências são arriscadas, nem sempre têm um final feliz. Mas o sacrifício foi em prol da ciência e não foi em vão. A gravação da queda mostra algo interessante. O observador em queda livre vê um fenómeno acontecer. As maçãs aproximam-se devido às suas trajetórias concorrentes. O observador vê aquilo a que vamos chamar o desvio geodésico. Colocando lado a lado a gravação feita pela câmara em terra e pela câmara em queda com o físico, obtemos este filme. Portanto, o observador em queda livre elimina o peso de uma maçã, ou seja, a força gravitacional, mas de facto apenas localmente, pois a variação do campo gravítico de ponto para ponto, que são as forças de maré, assim chamadas porque originam as marés da Terra, entre muitos outros efeitos, já não consegue eliminar. Para um físico, a mudança de um referencial em terra para um referencial em queda livre é uma mudança de coordenadas, nestas geometrias que não são com apenas um sinal. E para um matemático, saberá que um tensor tem a propriedade que, se anular num sistema de coordenadas, anula-se em todos. Portanto, a força gravitacional, o peso, não admite uma descrição tensorial, mas as forças de maré admitem. Por isso, Einstein sugere que o espaço é uma geometria pseudo-riemanniana e que, como tal, admite curvatura. 2, os movimentos em queda livre são geodésicas dessa geometria. 3, como as forças de maré determinam o desvio geodésico, devem ser identificadas com o tensor de Riemann. Ou seja, Einstein conceptualiza a inconstância da aceleração gravitacional, isto é, a sua variação de ponto para ponto, com movimentos num espaço-tempo curvo e, por isso, exibindo o desvio geodésico, determinado pelo tensor de Riemann. Completa-se assim a simbiose. A matemática demonstrou que a geometria do espaço não tem de ser euclidiana, ou seja, plana. Pode ser curva, ou seja, riemanniana. Mas a física sugere que as leis da natureza são formuladas, na ausência de gravidade, no espaço-tempo, que não pode e que pode ser formulado como uma geometria pseudo-euclidiana, que é plana, mas que é encurvada na presença da gravidade, tornando-se uma geometria pseudo-riemanniana. Sendo um pouco mais concreto, Einstein propõe que a métrica do espaço-tempo é descrita por 10 potenciais gravitacionais. A métrica é apenas uma forma quadrática, simétrica, de dimensão 4 e, portanto, tem 10 componentes independentes, 10 funções. E propõe umas equações de campo para reger o seu comportamento. E, na ausência de fontes, as equações de Einstein são apenas geometria pura. O único traço não trivial do tensor de Riemann, que se chama tensor de Ricci, deve anular-se. Estas chamam-se as equações de Einstein no vazio. Por outro lado, se houver fontes, as equações de Einstein tomam esta forma a vermelho, onde o lado esquerdo é só geometria, sendo R o traço do tensor de Ricci, onde aparece a métrica, do espaço-tempo, G beta gama, e o lado direito descreve a matéria e energia que está a curvar o espaço-tempo através de T beta gama, chamado tensor de impulsão-energia. G grande é a constante da gravitação universal de Newton, C a velocidade da luz, e também aparece o nosso amigo Pi. A relatividade geral pode resumir-se poeticamente da seguinte maneira. A matéria diz ao espaço como se curvar. Portanto, como são as forças de maré, ou seja, como é o tensor de Riemann. E o espaço diz à matéria como se mover, ou seja, ao longo das geodésicas da variedade pseudo-riemanniana. Por exemplo, o espaço-tempo encurvado pelo Sol vai encurvar a trajetória de raios de luz que passam na sua vizinhança, o que foi verificado em 2 expedições em 1919, durante o eclipse total do Sol. E as geodésicas seguidas pelos planetas não são elipses perfeitas, como eram na teoria newtoniana, o que explicou uma anomalia na órbita de Mercúrio, que era um mistério desde 1850. Estes foram os testes originais da relatividade geral, que convenceram o mundo que esta era a descrição mais correta da gravidade, sobrepondo-se
à celebrada teoria newtoniana. Mas além do espaço, o tempo também é encurvado num certo sentido. Um observador num campo gravitacional mais fraco percepciona que o fluir do tempo é mais lento num campo gravitacional mais forte. Isto é, fenómenos familiares ficam lentos. Round, round, get around, I get around, yeah. Mas se o observador estiver no campo gravitacional mais forte, o fenómeno familiar permanece familiar, enquanto que o mesmo fenómeno num campo gravitacional mais fraco permanece, ou parece, mais rápido. Round, round, get around, I get around. E esta é uma das razões pelas quais a relatividade geral é necessária para o GPS. Bom, nos últimos 10 minutos eu gostava de enquadrar a gravitação forte ou relativista como área de investigação atual. Afinal, as equações de Einstein têm mais de 100 anos. O que é que há de novo? A novidade são os desenvolvimentos observacionais que têm fornecido novos dados sobre os sistemas mais relativistas do universo, que por sua vez motivam desenvolvimentos teóricos e que por sua vez orientam as novas observações. Uma maneira de motivar que a área está quente é notar que 4 dos últimos 10 prémios Nobel da Física foram para esta área. E mencionarei de seguida 3 deles. Em 2011, o prémio foi atribuído a Perlmutter, Schmidt e Rice pela descoberta da expansão acelerada do universo, ou seja, para a cosmologia. A cosmologia moderna começou a ser desenvolvida nos primeiros anos da relatividade geral, cuja descrição geométrica origina uma previsão notável, confirmada pelas observações de Edwin Hubble no final da década de 1920, a expansão do universo. Isto é, o espaço como um todo está a esticar, tendo no passado sido menor e mais quente. Este é o modelo do Big Bang. Contudo, a previsão tradicional do modelo é que esta expansão está a desacelerar, travada pela matéria que existe no universo, que se atrai mutuamente. Em 1998, no entanto, as equipas lideradas por estes laureados publicaram observações que indicaram que a expansão presente do universo é acelerada, o que foi, entretanto, confirmada por outras observações distintas. Aquilo que causa esta aceleração é denominado por energia escura, mas ninguém sabe o que é. E criar modelos para esta energia escura é uma área muito ativa de investigação. O segundo prémio Nobel que destaco é o de 2017, em que o prémio foi atribuído a Weiss, Barish e Thorne, pelos seus contributos na detecção das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são ondas de curvatura, que se propagam à velocidade da luz, que são geradas sempre que há fontes gravitacionais dinâmicas. Mas só são geradas em quantidades suficientes para as podermos detectar com a tecnologia atual por sistemas altamente relativistas, como um binário de buracos negros ou estrelas de neutrões. E apenas muito perto da colisão final, quando se gera uma espécie de tsunami gravitacional, como ilustrado nesta animação. Estas ondas foram previstas em 1916 por Einstein, mas apenas detectadas em 2015, depois de desenvolver detectores muito sofisticados, que são precisamente o LIGO-Virgo. Elas dão-nos acesso a um canal diferente de informação sobre o universo e mesmo sobre componentes do universo que apenas interagem gravitacionalmente. Uma destas componentes é a matéria escura. Não confundir com a energia escura de que falei anteriormente. A matéria escura é importante para explicar a dinâmica das galáxias. E, de acordo com o modelo cosmológico aceito presentemente, é uma parte significativa do orçamento de energia do universo, mas, uma vez mais, ninguém sabe o que é. Este é um tópico em que trabalhamos ativamente. Por exemplo, este artigo, publicado há 3 semanas na Physical Review Letters, liderado no nosso grupo pelo Nico Sanchez Gual, e com a participação também do Eugene Radu e com a minha, em que sugerimos que um dos últimos eventos detectados pelo LIGO, que é denominado GW19-0521, e que tem propriedades diferentes, pode ser interpretado não como uma colisão de 2 buracos negros, mas antes de 2 estrelas de matéria escura. E se esta interpretação estiver correta, este evento revelou uma nova partícula de matéria escura, cuja massa podemos determinar pelas características da onda gravitacional.
Isto leva-nos a tentar perceber o que poderia ser, do ponto de vista da física das altas energias, esta nova partícula. O que estamos a fazer com os especialistas do grupo, como António Moraes, criando pontes com essa comunidade. E esta abundância de novos dados de ondas gravitacionais sugere o uso de técnicas sofisticadas de análise de dados para identificar eventos e estimar parâmetros, como técnicas de machine learning. E o Filipe Freitas, no nosso grupo, tem liderado o grupo na aplicação destas técnicas a estes dados. É relevante mencionar que este trabalho tem tido muita atenção mediática, estando já, apesar de recente, nos 150 artigos com mais cobertura mediática na história desta revista, da Physical Review Letters. Finalmente, o terceiro prémio Nobel que quero mencionar é o de 2020, o último. O prémio foi atribuído a Penrose por um teorema sobre buracos negros e a Gensel e Guess pelas observações do centro da nossa galáxia que revelaram um buraco negro com a massa de cerca de 4 milhões de sóis. Este é um prémio Nobel para a ciência, ou seja, para a astrofísica e a matemática dos buracos negros. A teoria da relatividade geral prevê estas regiões aprisionadas do espaço-tempo, cuja descrição não carece de matéria. São feitos apenas de espaço-tempo encurvado e, nesse sentido, são geometria pura. E a primeira solução que descreve um buraco negro é de 1916, há mais de 100 anos, mais uma vez. Mas apenas recentemente a evidência observacional para estes objetos se tornou consensual. Uma das evidências foi a primeira imagem de um buraco negro que resolve a escala da fronteira virtual do buraco negro, que se denomina de horizonte de eventos. E foi obtida pela colaboração Event Horizon Telescope, EHT, para o buraco negro supermassivo, com massa estimada de 6 mil milhões de sóis, que habita no coração da galáxia elíptica gigante M87, na constelação da Virgem. E isto é uma viagem até esse buraco negro, onde vemos a sua imagem. Esta imagem também fez as parangonas, quando foi revelada há cerca de 2 anos, e é até rotulada como arte, tendo sido incorporada na coleção do Modern Art Museum, o MoMA, em Nova Iorque. Mais uma vez, para interpretar esta imagem, é necessário produzir templates teóricos. A primeira etapa é estudar raios de luz na vizinhança de um buraco negro. Como são encurvados, há um efeito que chamamos de lente gravitacional. O estudo do efeito de lente gravitacional é uma das áreas de trabalho do nosso grupo. Por exemplo, estes 2 artigos estudam esse efeito para objetos que podem imitar buracos negros sem o ser, é o caso à esquerda, e buracos negros em gravidade modificada, que é o caso à direita. Ambos feitos integralmente aqui, no nosso grupo, na UA. E ambos fizeram a capa da edição da PRL em que foram publicados. Mais uma vez, estes estudos, na sua versão mais simples, são apenas geometria, calcular geodésicas em variedades pseudo-riemannianas. Considerando modelos alternativos aos buracos negros da relatividade geral e comparando-os com os dados do EHT, testamos modificações à gravidade de Einstein. E estes trabalhos devem muito ao Pedro Cunha, que durante o seu doutoramento desenvolveu um código de ray tracing que usamos para produzir estas imagens, e depois de um ano no Max Planck, na Alemanha, o Pedro está de volta ao CIDMA como investigador, o que nos deixa muito felizes. Um dos laureados do Prémio Nobel de 2020 é o matemático físico Roger Penrose. Em 1965, o Penrose tentou perceber uma característica incómoda dos buracos negros da relatividade geral. O facto que no seu interior tem um ponto onde a curvatura de Riemann diverge, a que se chama uma singularidade. E Penrose investigou se isto seria genérico, sem invocar soluções específicas e sem invocar simetrias. Para isto teve que inventar uma nova maneira de definir buraco negro e singularidade, o que implicou métodos matemáticos originais e o uso de ferramentas da topologia. O resultado de Penrose é que, na relatividade geral, as singularidades são genéricas, o que significa que a teoria de Einstein é, apesar de todo o seu encanto, uma descrição incompleta da natureza. E uma parte do trabalho do último meio século tem sido tentar perceber como melhorar a relatividade geral, evitando que surjam estes infinitos. Este tipo de trabalho, que atualmente se designa por relatividade matemática, é também uma das áreas ativas da gravitação forte. O nosso grupo tem também contributos nesta direção. Por exemplo, este artigo de 2020 estabelece um teorema
usando o argumento topológico, que qualquer geometria que descreve um buraco negro tem umas órbitas especiais, chamadas anéis de luz, que determinam a imagem do buraco negro, se observado de uma maneira análoga às observações do EHT. E este tipo de resultados são agnósticos relativamente à teoria correta e, por isso, com uma generalidade desejável. Só demora mais 2 minutos, estou quase a acabar. E para finalizar, uma das competências do nosso grupo é precisamente resolver as equações de Einstein ou de gravidade modificada para além de Einstein para encontrar soluções de buracos negros ou objetos solitónicos compactos como estrelas de matéria escura. Tipicamente, resolvemos numericamente sistemas de equações acopladas a derivadas parciais com condições de fronteira e estudamos as suas propriedades físicas e matemáticas. E aqui o investigador Eugene Radu tem dado um contributo fundamental. Este, por exemplo, é um dos nossos trabalhos com maior impacto, onde descobrimos um novo tipo de buracos negros, em equilíbrio e rodeados por matéria escura, que uma série de teoremas matemáticos afirmavam serem impossíveis. Mas teoremas, claro, têm hipóteses. E em alguns casos parecem inocentes, mas não são. Sem me alongar com outros exemplos possíveis, sumarizo dizendo que esta área da gravitação forte, que tem uma descrição eminentemente geométrica, promove sinergias entre a astrofísica, a cosmologia, a física matemática e a física das altas energias. E temos no SIDMA DMAT, com colegas no DFIS e colaborações fora da universidade, uma equipa de investigadores e alunos de doutoramento motivados e dinâmicos e que potenciam essas sinergias, que são fundamentais, pois ao contrário do que aconteceu com Einstein há 100 anos, eu acredito que as melhores e mais impactantes contribuições virão dessas sinergias. Embora nunca possamos excluir contribuições extraordinárias de solitários novos Einsteins, a paisagem da investigação atual sugere que isso poderá ser mais difícil. E termino como comecei. Espero ter provocado a reflexão, através de um exemplo concreto, de grande sucesso, a gravitação relativista, de como a construção matemática encontra, de uma maneira tão natural que é surpreendente, um papel central no nosso entendimento do mundo físico. E se começarmos com Euclides, podemos terminar com Christopher Nolan, o realizador do filme Interstellar, onde nos deu uma imagem com precisão científica de um buraco negro. Porque estas ideias exóticas, mas fascinantes, impactam na cultura. E, mais uma vez, esta imagem resulta de geodésicas numa geometria pseudo-riemanniana que resolve as equações de Einstein, chamada a métrica de Kerr. E estes spin-offs, que são espetaculares, têm frequentemente o efeito colateral de atrair jovens e menos jovens para a ciência, para a física e para a matemática. E como pensamento mesmo final, convém apenas não esquecer que os nossos modelos matemáticos são aproximações. Nas palavras de Albert Einstein, na medida em que as proposições da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida que elas são certas, elas não se referem à realidade. Mas isso apenas torna mais admirável o quão bem parecem funcionar na descrição dessa mesma realidade. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção.